Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa. E hoje eu estou com essa gata deusa, jornalista, escritora, repórter, roteirista, podcaster. Ela co-roteirizou o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa. Ela apurou, escreveu e apresentou O Retrato Narrado, um dos melhores podcasts brasileiros de todos os tempos. E hoje é roteirista e apresentadora da Rádio Novelo Apresenta. Ela já esteve no Oscar, já esteve na Casa do Mujica e já esteve à beira de surtar, e isso foi ontem mesmo. Ela dá cursos, ela dá beijo no Caetano e de vez em quando ela me dá cano. Ela é minha amiga Carol Pérez! Eu sempre, quando alguém tá me elogiando, eu acho que eu tô sofrendo bullying. Eu começo a ficar, tipo, como é que foi o amor na infância? Foi tudo bem? Recebeu bastante carinho? Difícil, né? E não consegue receber elogio, né? Já eu fico muito mal quando me criticam, eu acho que é brincadeira. Eu acho que, na verdade, a pessoa me adora. É o jeito de demonstrar amor, é te malhando. Me malhando, que é o que eu faço, né? Na minha coluna, quando eu destruo alguém, geralmente é porque eu amo ela. E essa é a prova de que eu não te amo tanto, porque eu ainda não te destruí. A gente tá só no carinho, né? Medo. Eu queria começar perguntando por que você tem no seu Instagram todas as suas amigas menos eu, que é uma pergunta muito importante de se fazer para uma jornalista séria como a Carol. Que eu estava, inclusive, sábado à noite, no show do João Gomes, Sim. E você me mandou essa mensagem perguntando por que... Não, duvidando de que eu gosto de você. Sim. Porque não tem foto. O que é mentira, tem um monte de fotos no meu Instagram. Tem no Stories, que é pra acabar logo, entendeu? Vera Iaconelli tá ali, 3 fotos de trabalho e Vera. 3 fotos, e eu não tenho nada. É ridículo, eu tenho 45 anos. Tem uma foto nossa, fazendo uma pose sensual, quando a gente tá tentando conquistar o Conrado Ubner. Nossa, gente, o que foi aquela fase? A gente mandou pra ele, pra ver se ele vinha encontrar com a gente no bar. Conrado Ubner, um grande jurista, né? Ele é grande mesmo, ele tem 1,90 m. E em algum momento a gente sensualizou com ele, numa festa. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Um beijo aí pro Conrado. A gente é amiga por motivos estranhos, né? Que é assim, a gente tem um problema que é o consumismo, né, Carol? Sim. Com tudo que a gente sabe, todas as leituras, a gente tem esse problema que a gente está num espectro, já posso entrar nisso? Pode. Eu e Carol, a gente está num espectro da bipolaridade, certo? Sim. E quando a gente tem um pouco de mania, a gente recorre às compras. Qual foi o pior gasto que você já fez, já teve? Putz, eu tava num samba e eu entrei num leilão online, comprei e fiz... Um cavalo. Eram 2 cadeiras, mas assim... Você tava num samba, ficou entediada. Não, eu tava pensando na cadeira o tempo todo, é porque às vezes eu consigo controlar. Porque começa assim, tô me sentindo mal... E aí eu desilusão amorosa, ou brigou no trabalho, coisas que fazem a gente se sentir meio merda. Não é assim o start? Não tenho certeza se sempre tem um start, mas o seu é mais rápido, né? Você troca mais rápido. Eu tenho momentos que eu tô deprimida e momentos em que eu tô em mania. Eu tenho isso 26 vezes por dia. 3 vezes cada manhã. Então, você fica ciclotímica, você fala? O meu é ciclotimia, né? Que é um espectro, é uma bipolaridade de 10% ali. O meu é bipolaridade tipo 2. Então, eu não fico totalmente deprimida, nem numa mania severa. Eu fico em hipomania. Uhum. Eu sinto que são ondas, assim. Então, às vezes hoje em dia, eu sou totalmente drogada. Eu tô muito bem medicada. Então, eu sinto as ondas passarem, mas eu já não me afogo nelas. A 1 é a bipolaridade mais intensa. Mais intensa. A 2 é essa que... É essa que eu tenho. Que é hipomania, que é isso. A gente entra nesse estado... Não é uma mania gravíssima que você vai tentar comprar um helicóptero, mas você vai comprar uma calça, compra 7. Exato. O meu, que é a ciclotimia, é ainda mais leve, só que num mesmo dia eu tenho oscilações, né? O que torna complicado conviver comigo. O meu dura semanas, assim. E aí, quando eu tô nessa fase, que hoje em dia eu consigo me controlar muito, assim. Quando eu tô nessa fase muito ansiosa, eu começo a pensar... Não, tá tudo dando errado porque minha casa tá bagunçada. E minha casa tá bagunçada porque precisa de um painel aqui organizando minha agenda. E aí, quando eu vejo, eu tô na papelaria comprando
todas as coisas de organização que existem, assim. Isso quando é leve. Então, às vezes é tipo, tô me sentindo mal, e é tudo meio irracional, né? Tô me sentindo mal, então, na verdade, é porque eu preciso me vestir melhor. Aí eu, né, vou numa loja e quero refazer meu guarda-roupa. O problema disso é que eu não tenho esse dinheiro, então eu vou parcelando, eu vou fazendo um bololô, assim. E aí já tem um tempo que depois, eu não tinha o diagnóstico, eu me tratava para depressão. Então, quando eu tava nessa fase, que você sabe bem, a gente aceita 78 trabalhos. Sim. E depois que é também da bipolaridade, porque a gente fica maníaco por trabalho. A gente fica maníaco por trabalho, e aí eu vou aceitando tudo, e depois eu quero entregar. Eu não deixo de entregar. Mas para isso, daí eu tô acordado de madrugada, não tenho final de semana por meses e tal. Então, é parte do negócio. E aí eu fico meio que obsessiva, e às vezes escapa para as coisas das compras. Aí, quando eu tive o diagnóstico de bipolaridade, tudo isso foi meio... tá. Não é culpa minha. Não é culpa minha, mas pelo menos... Antes eu achava que essa fase que a gente fica compulsiva por trabalho era tipo, tô bem. Agora é a fase boa. Porque eu tô cheia de energia. Tô cheia de energia, tô bem, acordei disposta. Mal tô precisando dormir, olha aí. 4 horinhas de sono, já tô aqui disposta de novo. Até que uma hora, depois que eu tive a Eva, assim, depois que eu tive minha filha, que eu pensei, eu tô exausta. Vou ter um troço. E aí, enfim, eu demorei. Aí, finalmente eu cheguei no médico e falei assim... Sabe o que é? Todas as vezes que eu estive bem na minha vida, hoje eu penso que eu fico bem, mas assim, eu sinto uma angústia quando eu tô bem, porque eu tô muito com energia, quero fazer, quero não sei o que, tenho mil ideias. É a mania. É mania. E eu falei, mas acho que não é normal, não era pra eu me sentir angustiada quando eu estou bem. E depois dá aquela caída até pro corpo equilibrar, né? Quando chega a fatura do cartão de crédito... Cai. Bom, nesse clima de leveza, esperança, eu quero começar lembrando que uma coisa que sempre fica assim para mim da nossa amizade é que você é uma mulher muito sem frescura. Então, eu não esqueço quando a gente viajou para Petrópolis, que a gente foi uma turma de jornalistas, escritores, a gente ficou lá na pousada da avó do Antônio Prata, a Alcobaça. Você estava sozinha com a sua filha, ela era bebê ainda, você conseguiu socializar com todo mundo mais do que eu. E você trabalhava loucamente, você tinha que entregar meio que uma coluna por dia, você estava cobrindo... Eu estava cobrindo férias... Na Folha. Na Folha, cobrindo, escrevendo sobre política na página 2. E aí você dava conta, eu lembro que eu falava pro meu marido, cara, como é que ela... Porque era uma bebê, era você sozinha, você trabalhava, e de repente você estava ali conversando com a gente, eu lembro que você tinha até um esquema que você deixava... Eu não tinha babá, então eu coloquei o computador... no quarto, gravando ela no Skype. Skype não, Meet. E você ficava com ela no Skype, no celular. Você inventou a babá eletrônica. Eu inventei a babá eletrônica na pousada. E você fazia tipo uma coluna por dia, né? Era. Eu acho que era mania, né? Não sei. Não, então, aí tem essa história. Aí tem a outra história, você grávida, aí eu lembro. Você fazendo retrato narrado, indo numa Kombi, grávida de 8 meses. Ou você também grávida, indo 28 horas de ônibus para uma reserva indígena, né? E, por fim, eu terminando um namoro, eu encaminhava para Carol os e-mails de 7 laudas que eu escrevia pro cara, ela respondia, eu parei na segunda linha, chato pra cacete. Tô entendendo nada. Ai, pelo amor... Então, assim, você não tem frescura, né? Eu acho que quando eu decidi ter a Eva, foi uma gravidez planejada, eu pensava, cara, já trabalhei muito, fiz muita coisa, deixa eu, né, vou viver um pouco essa coisa de família e tal. Quero ter uma filha e vou ficar mais quietinha. Parece que na hora que eu engravidei, é isso, me deu eu falo que é um raio hormonal, assim. Eu fui na Companhia das Letras, falei que queria fazer um livro, eles toparam, aí foi o podcast, o Retrato Narrado, eu tava terminando o Democracia em Vertigem com a Petra, e de repente é isso, eu tava com 78 coisas, e fui pra reserva indígena, onde eu tava nessa época? Você morava em Brasília, você pegou um ônibus de Brasília. Não, eu morava em São Paulo. Aí você foi até Brasília. Aí eu fui até Brasília, pra posse do Bolsonaro, grávida. Não que ela goste dele, deixar bem claro. E aí fui porque eu tava ajudando o John Lee Anderson, que é um super amigo meu que trabalha na New Yorker, a fazer uma reportagem sobre o novo governo. E aí a gente foi pros Chavantes. Então a gente teve que ir 18 horas de ônibus. E a gente teve que ir de ônibus, não tinha como, a gente tinha que chegar rápido antes da posse, uma coisa assim. E super animada, imagina. E você tava grávida de quantos meses? Não, eu tava grávida de 5, eu acho. Talvez um pouquinho mais. E eu fui animadona, fiquei dormindo na rede lá. Grávida de 5 meses. Grávida jovem, né? Você tinha 33? Eu já fui grávida com 39. Já é puxado. Eu já fiquei cansada.
Minha mãe e minhas tias ficam assim, ai, vocês suas primas só têm um filho, então aí, eu fico, mas vocês tiveram um filho com 18 anos, a gente tá velha. Sim. Não, essa vez eu tava fazendo o Democracia em Vertigem, comecei a fazer o retrato narrado, fui para essa aldeia Chavante, me pintaram num ritual e era meio preto. Eles não pintam os homens, era um ritual, era muito engraçado, porque eles estavam fazendo um ritual de guerra para o John Lee Anderson ver, participar, porque com a reportagem dele, ele ia combater as fake news. Então era um ritual de guerra contra as fake news numa aldeia Chavante. E aí só os homens se pintam, as mulheres ficam, não participam. Mas como eu tinha que traduzir, eles me inventaram uma pintura de um desenho diferente, assim. Então eu lembro que a minha barriga era vermelha e tinha umas coisas pretas, só que parte do negócio, eles mastigavam uma semente, que eu não sei o que é, e cuspiam, tipo, cusparada, assim. E aí passavam no meu corpo, assim, eu bem grávida, sendo cuspida. E aí era um ritual, assim, meio-dia. Aquele sol. O cacique não falava português, só falava Chavante. Então, ele falava Chavante, um outro indígena traduzia do Chavante para o português, eu traduzia do português para o inglês e falava para o John. Aí o John falava inglês, eu traduzia em português, ele traduzia para o Chavante. Terminou o ritual, a gente se arrumou e esse dia mesmo a gente foi embora, pegou o ônibus de volta para Brasília. No dia seguinte, a gente chegou em Brasília, já foi para o aeroporto, pegou um voo para o Rio, porque a gente ia entrevistar alguém lá. Eu acordei de manhã, quente. Tipo, o que está acontecendo, assim? Isso aqui, onde eles tinham cuspido, começou a borbulhar. Eu tive uma reação alérgica com queimadura de 2º grau. Porque o que ele mastigava, de repente, eu acho que era ácido, me deu alergia e ainda tal. O sol queimou por cima. E aí, então, queimou exatamente o formato da mão de quem pintou. De quem me pintou. Então, eu cresci com a minha barriga, eu fiquei grávida, a minha barriga cresceu como se fosse aquela bola Wilson do náufrago. Tinha a mãozinha. Tinha a mão, assim. Muito maravilhoso. Mas isso de você ser essa pessoa sem frescura, isso vem o quê? A sua mãe te criou assim? Porque você conta muito da sua mãe pra mim como essa personagem muito forte, que te ajuda muito com a sua filha, né? Sim. Como é? Conta um pouco da sua mãe. Eu sou meio apaixonada pela essa figura da sua mãe. Minha mãe é super uma personagem, assim. Minha mãe nasceu numa cidade chamada Alexânia, que é no interior de Goiás, mas ela é numa área rural. E o nome da chácara onde ela nasceu chama Capitinga. Capitinga, literalmente. E a mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos, eram 6 irmãos, ela a segunda mais nova. Meu avô era alcoólatra e não conseguiu criar os filhos, eram muitos filhos. E depois de um tempo ele decidiu meio que dar os filhos para outras famílias criarem, então conhecidos. Famílias com dinheiro ou famílias parentes? Não, famílias, pessoas sem dinheiro. Acho que a minha mãe e uma outra tia foram para Brasília, para ficar na casa de pessoas para quem meu avô já tinha trabalhado e toparam. Mas na verdade o que minha mãe estava indo fazer, então minha mãe chega em Brasília com 11 anos para ser empregada doméstica numa casa de família, sem receber salário. Então, aos 11 anos, a minha mãe era empregada doméstica, lavava roupa, pendurava calça jeans no varal. Com a desculpa de que ela tinha sido adotada por essa família. Em troca ela podia estudar numa escola pública e tal, mas em troca, então ela se alfabetizou com 11 anos, assim, ou um pouco mais tarde até. Ela demorou muito, assim. E aí ela conheceu meu pai. Ela trabalhou como empregada doméstica nessa casa até que idade? Até os 17. Porque daí ela conheceu meu pai. E ela tem horror dessa família ou ela tem uma lembrança até que boa, assim? Não, ela tem uma lembrança de algumas pessoas da família, né? Porque o chefe da família tentou abusar dela, então... E foi uma coisa que ela demorou muito pra me contar, assim. Já não tem tanto tempo, assim. Acho que ela demorou pra ela entender, mas no começo... Foi até estranho quando ela contou. Ela me deixa contar essa história publicamente, né? Eu pergunto pra ela se tudo bem. Ela acha importante hoje em dia contar, né? Mas quando ela contou, eu pensei, nossa, mas... Sei, ela tinha um carinho por essa família, né? Que criou ela. Então, acho que depois, com a maturidade, com o estudo, com conhecer novas pessoas, você vai um pouco entendendo o que aconteceu com você. Ainda mais porque, assim, você saiu de um lugar... Era a família dela, né? Você sai de um lugar completamente, né, sem estrutura, você é analfabeta, seu pai é alcoólatra, que, né,
vive uma vida super violenta, você chega numa casa de família organizada, com estrutura, em Brasília, não sei o quê, você pensa, uau, tô num bom lugar. Mas hoje em dia, imagina, ela fez faculdade, mestrado, é uma super mulher. Ela fez faculdade do quê? Ela estudou pedagogia, fez o UNB. E então, o mestrado é nisso também? É psicopedagogia. Então isso é lindo, né? Porque a gente vai linkar com a sua filha, mas vai contando. E aí minha mãe conheceu meu pai, que trabalhava numa padaria, e aí meus avós decidiram, deixaram eles casar, não sei exatamente se eles deixaram, incentivaram, para eles se casarem super jovens. Então minha mãe foi emancipada, ela se casou com 17, meu pai 19. E aí foram morar na casa dos meus avós paternos. E assim ela sai dessa família. E é isso, ela foi trabalhar como professora, sempre na Secretaria de Educação, então, escola pública, e ela escolheu dar aula para crianças com deficiência intelectual, crianças no espectro. Era uma época em que ele separava, hoje em dia não separa mais, mas na escola pública, se alguma criança tinha alguma deficiência, eles não tentavam incluir no ano que tinha a criança... Tinha uma sala só? Era uma sala de ensino especial, acho que chamava ensino especial, onde ela cuidava dava aula para 20 crianças de idades diferentes, com diagnósticos diferentes. Então, tinha autismo severo, tinha paralisia cerebral, tinha, assim, uma gama enorme de... E ela se especializou nessa... E ela se especializou nisso, mas assim, tendo que aprender a lidar com cada uma dessas crianças. 20 crianças. E ela alfabetizou todas as crianças. E ela ficava sozinha com essas crianças? Ela ficava sozinha com essas crianças e às vezes ainda me levava ou levava minha irmã, né? Enquanto quando a gente estava crescendo, eu muitas vezes ficava assim, e ela com essas crianças. alfabetizou todas? Ela alfabetizou todas. O último, um deles demorou 18 anos para ser alfabetizado, mas saiu alfabetizado. Ficou. Que incrível. Bom, daí você mora com a sua mãe até que idade? Você fica com ela até... Não, eu fiquei com a minha mãe até uns 20 anos. E aí saí de casa e fui viver a vida, me mudei, fui morar em Buenos Aires, morei em Nova York, voltei, casei. Aí quando me separei, tive a Eva, me separei, aí eu pedi pra minha mãe pra voltar a morar com ela. E morei com ela de novo 1 ano. Conta um pouco da sua filha pra gente fazer esse link lindo com a sua mãe. A Eva, minha filha linda. Maravilhosa. Maravilhosa, feliz, é a criança mais feliz que existe, assim. E a Eva tá no espectro autista, um espectro moderado, vamos dizer assim. Então, agora ela tá com 5 anos, tá para fazer 6. E é super cheio de desafios, né? Acho que o maior desafio com a Eva é a comunicação. Então, até pouco tempo ela não falava nada. Começou aos poucos a falar, nomear as coisas. Depois aprendeu a dizer que quer, né? Então ela dizia quer, suco, quer. E um pouco daí começa a evoluir. Ela faz muitas terapias desde 1 ano e meio. É isso que eu ia te falar, né? Ela tem... Você cercou ela das terapias mais incríveis. Assim... E a evolução foi muito bonita de acompanhar. Muito, né? Mas assim, é isso. Super privilégio. É isso que eu ia falar. Da informação, que a gente tem muita informação. Tem um trabalho que me permite pagar um plano de saúde, com esse plano de saúde fazer muitas terapias. Teve uma época que a Eva fazia terapia de segunda a sexta, 4 horas por dia. E um outro momento ela fazia só 1 hora por dia, mas vinha uma assistente terapêutica em casa. Então ela fez muitas terapias. E a evolução foi gigantesca. E a evolução cada vez vai evoluindo um pouco mais, mas... E isso que você falou da informação é muito importante, porque a gente já até conversou sobre isso. Os pais que não sabem o que a criança tem, muitas vezes acham que tem que educar na porrada, que aquilo é frescura da criança. Sim. E é uma tristeza pensar nisso, né? Muito. Na criança, sobretudo, mas nesses pais sem informação também, que se caísse a ficha do que eles estão fazendo, eles não iam suportar a culpa. Sim. Acho que tem muito isso. Sabe, outro dia eu fui com a Eva no parquinho, não tinha quase ninguém. Acho que não tinha ninguém no parquinho, só tinha uma mãe com uma outra criança. E o jeito que o menino estava correndo, eu pensei, esse menino tá no espectro. Aí a Eva saiu para brincar e esse menino veio para cima de mim e me deu um abraço meio... Ele era pequeno, devia ter uns 7 anos, mas um pouco alto, assim, forte. E eu percebi que ele estava no espectro, então eu comecei a fazer cosquinha nele, porque eles gostam muito dessa... sensorial, assim. Aí comecei a fazer cosquinha, que é como eu fazia na Eva, assim. Aí a mãe dele falou, ai, não deixa a moça e tal. Eu falei, não, pode deixar. E aí ele entendeu que podia brincar comigo e fiquei ali. Aí daqui a pouco a mãe estava bem num canto, assim... um pouco constrangida e dava para notar que ela, enfim,
não estava bem vestida e tal. Aí eu puxei... Você percebeu que era uma pessoa simples? Era uma pessoa simples. Mais que uma pessoa simples. Era uma pessoa que estava numa situação muito difícil. Estava morando... A gente começou a conversar. Ela estava morando num abrigo com o filho dela no espectro severo. Ele não fala absolutamente nada. Agressivo, porque quando você quer se comunicar e não consegue, você se frustra. Você não sabe como comunicar, então sua comunicação é física. E ela falou, o pai me largou, minhas amigas se afastaram porque não dão conta. Eu levo séculos para conseguir levar ele no serviço público. O neuro troca. Cada vez que eu vou no posto, é outro neuro, tem que conversar tudo de novo, mudar a medicação. Ela tem que se dedicar a ele, não consegue também trabalhar. Aí não consegue trabalhar porque tem que cuidar dele. Aí no serviço público ela tem direito à terapia, mas é 1 hora por semana. E morando num abrigo com esse menino, assim. Essa é a realidade, né? Das mães, assim, das mães que têm... E o pai da criança desapareceu. E o pai desapareceu, paga uma pensão. Eu até perguntei pra ela, era uma pensão de R$100, R$200. Ela vai fazer o que com isso? É o preço do remédio que ele tomava. Sim. E aí ela falou, uma hora ela ficou assim, porque ele veio e começou a bater nela. E ele tava numa altura meio que assim dos seios dela, né? Então ele batia e ela tava sentindo muita dor. E ele tá crescendo. Então assim, essa criança vai crescer, vai virar um adulto... Qual é a chance dela sair dessa curva, né? E tem uma coisa social também, que eu imagino que ela, nesses ambientes, deve ter gente que olha e fala, nossa, que mãe relapsa. Criança batendo nela e ela nem faz nada. Ainda, além de tudo, ainda tem esse olhar. É muito sofrido. Ninguém é mais xiita do que pai e mãe, você não acha? Sim. Porque, assim, o seu filho, nananã, aí você vê o outro e fala assim... não educa. Não sei o quê. Várias vezes. A Eva, hoje em dia não, mas a Eva menorzinha tipo 2, 3 anos, assim. Chegava no parquinho, não sabia pedir pra brincar junto, né? Pegava uma pazinha de alguém. Já aconteceu de vir uma mãe de fora do parquinho pisando, assim, levantando areia pra pegar a pazinha da Eva e devolver pro filho dela. Você assim. falou alguma coisa? Não, fiquei olhando, não lembro se eu falei alguma coisa. Fiquei olhando com cara de cu, acho que eu só olhei com cara de cu. Às vezes eu compro briga se a pessoa fala. Teve uma vez que eu tava no parquinho também com a Eva, e ela tem um irmão mais velho por parte de pai. E a gente tava no parquinho, os 3, e deixei os 2 saírem correndo e fiquei conversando com uma pessoa aqui. Aí o Miguel veio correndo e falou, olha, aquele homem tá chamando a Eva de mal educada. Porque a Eva foi descer no parquinho, essa outra criança tava para descer também no parquinho, não, no escorregador. A criança tava para descer e tava demorando, né? A Eva chegou por trás e empurrou com os pés. E aí o cara pegou a filha dele e ficou, filha, não liga para ela não, ela é mal educada, tem criança que é mal educada. Aí eu fui lá, o sangue ferve, eu falo, olha, ninguém cria o filho para ser mal educado. E sua filha podia entender que existe diversidade, não que as pessoas são mal educadas, já começar a criar um conflito, uma divisão, uma hostilidade a outra criança. Você está ensinando uma criança de 2 a chamar uma de 3 de mal educada. Uhum. E aí você contou que ela estava no espectro autista? Aí contei que ela estava no espectro. Ela não é mal educada, ela é muito bem educada, ela está no espectro autista, ela tem dificuldade para esperar, ela faz terapia todos os dias e em algum momento ela vai aprender. Aí ele, não, perdão, mas é porque você não identificou. Gente, tem que o quê? Andar de plaquinha? Queria que eu tivesse colocado a plaquinha de autismo, porque tem um colarzinho que a Eva não anda. Pode andar em vários momentos. É importante em alguns lugares, né? Até para ela não sofrer algumas coisas. Mas eu tava no parquinho do lado da minha casa. Claro. E é isso. Aí, assim, recua quando se assusta. Eu gosto de jogar o constrangimento de volta pro outro. Assim. Perfeito. E aí ele fica constrangido, mas ao mesmo tempo, assim, recua um pouquinho e logo depois fala, mas também você... Sim. Assim, não... A violência tem que... E ele não pode só ouvir, ainda mais sendo homem, né? Ele teve que dar a respostinha dele. Então sempre vem nessa chave, e é sempre homem. Sempre homem. Aconteceu uma vez no avião, eu tinha pânico de viajar com a Eva, porque sempre tinha uma confusão. Eu sempre chorava, até 6 meses atrás, quando eu precisava andar com a Eva de avião, porque sempre tem um constrangimento, ela fica muito aflita, começa a virar quase que uma batalha física para manter ela sentada. Horríveis. Mas sempre tem alguém que fala alguma merda, assim, é muito chato. E aí esse cara, o que a Eva fez? Tava todo mundo tomando seu suquinho ali com a bandejinha abaixada e ela deu um tranco para trás na cadeira. E aí deve ter espirrado água nele. E aí também, aí ele falou alguma coisa, mesma coisa, mal educada, controla sua filha, uma coisa assim. E aí eu virei para trás e respondi essa mesma coisa. Ela tem autismo e ela não é mal educada. Eu sempre
falo bem assim, porque aí a pessoa... Pessoa, pede desculpa. Aí não, aí ele só ficou assim, e aí esse cara era um cara, sei lá, quarentão, careca, e ele tava com a mãe, uma senhora do lado, e eu tava bem na frente. Eu fui escutando 10 minutos da mãe falando, você acha que você era diferente? Você era um capeta. Você... Maravilhosa, a mãe ela deu um esporro. esporro. Você acha que quando você tiver filho vai ser como? Você vai ser assim? Seu mal educado, naquela... Nossa, gente, amei a mãe. Mulher, aí, mulher salva o ambiente. E aí ele veio no espacinho da cadeira e falou, olha, me desculpa por ter falado isso. Sim, muito bom. Mas aí, linkando com a sua mãe, que eu acho linda essa história, a sua mãe é uma grande parceira na criação da Eva, né? Super. E daí ela fica bem com a sua filha. Ela tem toda a paciência, ela tem carinho. É vó. Sim. É vó que gosta de neto e ela tem toda a paciência, carinho, ela ama criança. E ela tem muita energia, ela é disponível, ela é solícita, então ela brinca, ela vai na piscina, ela brinca de casinha e desenha e... E a sua filha é louca por ela. Louca por ela. Então que bom que tem... Aí você mudou um tempo para Brasília, né? Aí fiquei em Brasília até acalmar, porque acho que a Eva tinha a questão da comunicação, mas tinha a coisa da hiperatividade, assim, que me deixava completamente louca. Até hoje é muito difícil ela ficar sentada por mais do que alguns segundos. Se ela tá desenhando, sim, ela vai ficar meia hora desenhando, mas assim, para comer é difícil, porque ela senta, levanta, senta, vai. Na escola, ela participa das brincadeiras e já quer fazer outra coisa. Ela tá sempre... Sim. Outro dia, esse final de semana, ela ficou, mamãe, vamos brincar. Vamos brincar. E eu tava fazendo alguma coisa. Eu fiquei, tá, minha filha, eu já vou. Aí, finalmente, eu fui lá, ela queria montar um carro de Lego. Aí, sentei no chão, comecei a montar o carro de Lego. Ela pegou uma bonequinha enquanto isso. A bonequinha tava com roupa de piscina. Aí, ela tirou a roupa da boneca. E aí, sei lá, por um segundo não vi onde ela tava. Ela tinha ido pro banheiro tomar banho. Depois de 7 horas te pedindo. Então, ela vai pensando e vai fazendo, daqui a pouco você nem sabe. Mas, e essa hiperatividade, e a gente que trabalha escrevendo, concentrada, eu amo silêncio. Nossa, então, esse é um grande desafio para você, né? Eu gosto muito de silêncio, eu gosto muito de ficar sozinha. Meu mundo interior é riquíssimo. E você precisa do silêncio para vir à tona esse mundo interior. Eu gosto de ouvir meus pensamentos, assim. E ela tem ecolalia. Quem está no espectro tem algumas estereotipias, né? Então, às vezes, andando na ponta do pé, às vezes faz flapping com a mão, alguns giram. Não são todos, né? Um espectro, cada um tem uma coisa. E o da Eva é vocal. A estimulação dela, para ela se acalmar, é vocal. Então, ela passa o dia inteiro repetindo diálogos dos desenhos e cantando as músicas. Então, ela tá o dia inteiro aqui, baratinha, né? Aí já muda pra outra, ela não termina a música, ela vai pulando de um pro outro. E às vezes quando você pergunta alguma coisa com ela, agora ela já consegue, tá começando a sair diálogos, porque antes era só, quero tal coisa, aqui está outra coisa, obrigado mamãe. Agora ela já consegue responder, inclusive uma coisa que você vai se orgulhar e ficar desesperada. Esses dias a gente teve uma primeira conversa assim, que ela falou, mamãe, quero sentir feliz. Aí eu falei, filha, o que você quer pra se sentir feliz? Ela, shopping. Olha aí essa influência maravilhosa. Olha que merda, né? Feliz e desesperada. E o desafio de você estar no espectro bipolar, ou seja, e para criar uma filha no espectro autista, tem que ter muita organização, você tem que estar muito centrada, você tem que estar muito bem. Sim. Caramba. Caos. É isso, quando eu tô meio deprimida e ela tá lá, né? Mamãe, montar carrinho, não sei o que, nananã. Eu fico, essas horas, assim, eu olho o abismo existencial, assim, na minha frente. Tipo, Quem você tem? Porque a gente sabe que você tem sua mãe em Brasília, mas aqui em São Paulo, quem que você tem? O pai dela, que vocês... Tem o pai dela, que a gente divide meio a meio. Final de semana um outro, divide a semana e a gente consegue super, vou estar enrolada com tal coisa, você fica, a gente se divide super bem nisso. Tem a avó paterna, que num socorro assim ela fica. E tô treinando 2 amigos. Sim, é importante, porque quando a gente tem esse momento de surto, nossa, às vezes quando eu tô, sei lá, 3 dias sozinha com a Rita, e eu até meti uns sozinhas, porque sou eu sozinha muitas vezes. Tem uma hora que dá uma exaustão, e eu imagino que para uma mãe de criança atípica isso é, né, multiplicado por 100.
O pior é quando eu tô doidona, porque daí eu fico muito dentro da minha cabeça com 1000 ideias e 1000 trabalhos e não sei o que, nananã, e o meu exterior é como se não existisse. Então, eu vou escrever uma coisa, eu levo 8 copos de café pra mesa, assim. Quando eu vejo, eu tirei 70 roupas para experimentar uma e elas estão todas... E não é como se eu tô vendo que eu tô fazendo uma bagunça. De repente, eu olho e falo... Tipo, nossa, eu criei uma e a Eva é assim. Então, a Eva, eu arrumo, sei lá, a casa inteira, aí ela vai pegar um enfeite e levar pra cozinha. Se ela tem um brinquedo ela tem um golfinho, ela sempre vai no filtro, enche um copo e põe o golfinho lá dentro. Ela vai fazendo essas coisas. Ela esconde umas coisas nas plantas. Às vezes eu vou abrir uma coisa de livro, tem uma uva. Porque ela sendo criativa ali, maravilhosa. Ela vai plantando umas coisas pela casa, mas quando estamos as duas, assim... Sim. Quando eu morava... Dá vontade de falar, chama um adulto, pelo amor de Deus. Chama um adulto. Carol, eu queria saber se você tem alguma fofoca para dar pra gente sobre Oscar, porque a gente tá esse ano, né, o ano em que estamos falando tanto do Oscar, porque a Carol, muito chique, foi pro Oscar, né, com o Democracia em Vertigem junto com a Petra. Como que é ali? A comida é boa? Tem alguma coisa... Como é o banheiro? Sei lá, qualquer fofoca. É porque o meu Oscar não foi o Oscar da Nanda, né? Da Fernanda Torres. Porque ela é a estrela, como era a Petra, que daí tem uma campanha por trás, né? Pensando onde você tem que ir, o que você tem que fazer, o que você tem que falar, como você tem que se vestir, você tá... Enfim, é super cansativo. Eu tava ali na retaguarda como roteirista, né? Então, puta, vou no Oscar. Mas você chega lá... Você não entra por aquele tapete vermelho onde tá o Brad Pitt, não sei o quê. Você passa por umas coisas de... Pela cozinha. Pela cozinha. Você vai igual gado, assim, ó. A galera andando assim, ó. Passo curtinho de tanta gente. Tipo fila de escola. É lotado, saída do Vera Cruz. Você vai com o pezinho assim... E eu ia pisando, uma pessoa vai pisando no seu vestido, você vai pisando no vestido da outra, e era um vestido emprestado caríssimo. Você chega toda cagada. Cada vez que alguém pisava, eu escutava um creque, eu pensava, putz, R$1000. Era um vestido emprestado de uma loja, né? E aí você finalmente entra, e aí você não fica sentado com o Brad Pitt. Aquele teatro do Oscar tem, sei lá, 8 andares pra cima, assim. Então, você vê a coisa, assim, completamente lá de cima. O que eu fiz... Era que eu ficava... Você não ficou na mesa com a Petra? Tipo... Não, a Petra fica só a Petra, o produtor Entendi. E a galera, a equipe, sentava atrás nesse lugar. Então eu ficava pensando, meu Deus, e se a gente ganhar, como é que eu vou me jogar? Como é que eu vou sair daqui pra chegar lá? Porque eu ia dar um jeito. Mas aí, enfim, você sobe 70 andares, senta lá de cima. Como é feito pra TV, não tem som, caixa de som no teatro. Então, você também mal escuta o que eles estão falando lá em cima. E a música, as apresentações, meio que você não tá ouvindo. Não tem comida. Quando você vai no corredor, tinha tipo pipoca, uns coisinhas assim. E bebida. Bebida tem bastante bebida. Então, você pode beber bastante. Mas o bom era o banheiro. Que o banheiro era 1000 coisinhas pra você pegar. E tinha acabado de legalizar CBD? Não lembro, mas tava super num hype, assim. Tinha maconha no banheiro. Maconha no banheiro. Óleo de maconha, creme de maconha, tudo que você imaginar de maconha tinha. Só que o problema é que você vai no Oscar com uma bolsa desse tamanho, né? Não dá pra... Eu voltei pra casa com a tampa aberta, assim, que eu enfiei. Tanto óleo de maconha. Todos os óleos de maconha que eu consegui enfiar na bolsinha, eu enfiei. Maravilhoso. Bom, vamos para o quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati. Quero trazer um tema aqui, que é um tema que a gente conversa muito. Inclusive, vou fazer aqui um jabá. O meu próximo livro é sobre isso. Carol leu o livro e gostou muito. Carol vai fazer um blurb para mim, né, Carol? Nós não viemos de família da elite paulistana intelectualizada, né? E com grana, etc. Mas hoje em dia nós duas frequentamos esse meio, de certa forma, né, esses grupos. Você sente uma coisa das pessoas te olhando, tipo, quem é essa menina, que escola que ela fez? Aí você tira a sua carteirinha da Columbia University. Mas você sente uma coisa assim? Porque a gente acaba que, hoje em dia, ralou tanto, estudou, barará, e pertence um pouco a esses núcleos, Sim. né? Eu perdi, já senti muito, assim.
Já senti muito. Sabemos que somos brancas, privilegiadas, que estudamos. A gente não está se comparando com alguma forma de, sei lá, a gente não está dizendo que sofre a mesma coisa que sofreria não, jamais. uma pessoa que vem, sei lá, da periferia ou uma mulher preta. Eu acho, pelo menos pra mim, né? Era de, né, não fiz a melhor escola, não fui pra a melhor universidade. Depois, mais velha, ganhei bolsa, fui estudar fora e tal, mas eu sentia que eu tive que conquistar a autoestima, né? Não veio de casa, não veio dada e tal. E acho que pra você também vem através, né, de leitura, estudo. Essa autoestima de pertencer, a gente teve o amor, o incentivo, mas a gente não teve a coisa da casa com biblioteca, dessa base, né? Dessa base, da escola, não sei o quê. Então, quando eu comecei a trabalhar como jornalista, se alguém citava um livro que eu não tinha lido, abria um abismo dentro de mim e eu pensava, vão descobrir que eu sou uma fraude. Igual, 24 horas por dia. Vão descobrir que eu não mereço estar aqui. Vão descobrir que eu cheguei nesse lugar, sei lá, o que aconteceu que eu tô aqui. Acho que hoje em dia eu penso o contrário, que é porque eu tive que, né, ter vários trabalhos, passar por 1000 estágios. É que a gente aprendeu testar coisas, né? Muitos trabalhos ruins, até chegar em alguns bons, ralar muito pra conseguir grana e tal, que eu acho que a gente fica mais, sei lá, mais safa. Mais safa. É isso. A gente não tem sei lá, o brasão da elite intelectual, mas a gente tem street smart street. É isso que temos. Um pouco isso, mas passou, assim. Eu acho que já não... Melhora, né? Melhora. Eu acho que né, quando vem gente da periferia, vem negros, Agora eu acho que a gente está vivendo um momento que ainda falta muito avançar, mas que a gente está começando agora, quem é para valer que, né, que é publicado e não sei o quê. A gente está conseguindo movimentar um pouco mulheres, negros, pessoas da periferia, indígenas. Mudou, pelo menos na nossa bolha isso mudou bem, né? Então, né, as pessoas estão conseguindo publicar e tal. Então, acho que cada vez que vem essas pessoas que são talentosas mesmo, que ralaram mesmo, menos te importa que você não cresceu numa casa de intelectuais, né? Sim. Vamos então para o internacional quadro Discovery Channel, que é... Vamos saber intimidades de Carol, essa jornalista séria que, apesar de tudo, também Discovery Channel faz aí as suas sacanagens. Carol tá solteira, eu queria lançar aqui a campanha Como que uma mulher linda... pelo amor de Deus. Como que uma mulher linda dessa tá solteira? Escrevam pra ela, o Instagram dela tá ali, né? Eu também tô, não sei, tem aí um rapaz que a gente tá vendo o que vai acontecer, mas no momento também tô. E a gente é muito legal e muito interessante. Você acha que, como diria a Xuxa, falta homem no Brasil pra gente? Falta homem no Brasil. Eu já tô mais Luana Piovani. Os caras legais... Como é que é a frase dela? Sair disposta, eu amo esse verbo, encaçapar homens. Como é que ela falou? Mas... Os lindos cuidados são gays e não me olharam, e o resto tá tudo velho, ainda acabado. Tem uns bonitinhos meio terríveis de alma e os héteros estão tudo acabado, Estão tudo acabado. Você tem o ideal da familhinha? Você já teve a familhinha? Você continua tendo? Ou você tinha na época que você fez a familhinha? Não, nunca tive e não tenho. Mas fiz a familhinha, foi bonito. Foi bonito. E ela segue? Não, a familhinha segue. Tem outra configuração. Sim. Tive a família. Eu tinha um zoológico, que era marido, 2 crianças, 2 cachorros, um gato, um jardim. Cara, tipo a atual caos. namorada do meu ex-marido, um dia a gente tava, a filha dela, que minha filha chama de irmã, e a gente brincando, e ela, na brincadeira, falou, é tão bonita a nossa familhinha. Gente, fiquei 10 dias que eu lembrava dessa frase dela. Acho que é a coisa mais bonita que eu já ouvi. Porque quando eu me separei, eu fiquei, é a solidão e não sei o quê, nananã. E quando eu gosto mais da namorada do meu ex-marido do que dele. Mentira, eu gosto dele também, mas é que ela é muito legal. E quando ela falou, nossa familhinha, ressignificou essa palavra que eu não suporto, mas dá uma coisa dá pra ter uma nova porque você tem, né? Só que a gente conversa sobre isso. Você tem coisa da familhinha. Tenho. Não a tradicional, conservadora, mas a coisa de... Tenho, porque a minha sou eu, minha mãe e meu pai, e eles estão velhos. Então, quem vai ser a família, entendeu? Eu não tenho um monte de irmão, um monte de primo, mas um monte de tio. Mas seus pais foram felizes? Não tenho a coisa da familhinha, pai e mãe casado. Mas eu tenho a coisa do... Esse é o lugar onde eu passo Natal. Se eu for passar Natal com meu ex-marido, a atual, minha filha chamando a irmãzinha, filha da namorada dele de irmã. Isso te contempla? De repente, vai minha mãe, aí vai um namorado, entendeu? Não precisa ser a tradicional,
Mas a coisa de somos uma família, eu olhar e ver 10 pessoas que se eu tiver vomitando com pressão baixa, eu posso mandar uma mensagem. Isso é uma coisa que a gente não compartilha, orna. né? É a única coisa que a gente não orna. Não tem. Você fica de boa, sem a coisa do Natalzinho. Nossa, de boa. Você tá contando aí essa história desse Natal, eu já pensei, não me Que convide. horror, não me chama. Eu que tava pensando em te levar. Não quer me chamem, ir. não quero. Acho assim, legal, nada contra. O que eu quero dizer é que eu nunca tive... Isso nunca foi um sonho ali pré-estabelecido. Se aconteceu e se acontecer de novo, não tenho nenhuma questão com isso. Mas não é uma coisa que você procura. Não. Você, pelas nossas conversas, eu sinto que você não é a mulher que vai atrás, né? Assim, você... Como faz? Porque eu não sei, eu tenho um apreço pela humilhação. E eu percebo que você não... Você tem Eu tenho. Eu lembro. Você que me mandou aquele meme do... Minha amiga tá querendo ir atrás do namorado. Aí chega um monte de gente na casa dela, dá uma injeção pra ela dormir. Isso foi eu que te mandei. É. Eu queria poder fazer isso. Eu lembro que você falou da próxima. Você viu essa história esses dias do cara que tava emagrecendo e descobriu que o namorado dava Ozempic enquanto ele tava dormindo? Gente. Que absurdo! Que horror! Um dia vai sair a nossa história que é assim, a amiga dava tranquilizante. Pra outra não ir atrás de ex. E você não tem isso, né? Não. Mas eu queria que a gente desse uma equilibrada. Eu te dar um pouquinho, do meu desejo de humilhação e você me dá um pouco da coisa soberana. Um pouco da minha dignidade. Da sua dignidade. Mas isso não sai depois em outro lugar? Assim, você não tem... Porque o que eu sinto é que você só faz a fria. Depois você também fica... Você sofre. Você não é uma pessoa... Mas sofro em silêncio. Ninguém eu sei. Vai saber. É. E o cara... Nunca mais vai saber da minha existência, assim. E você esquece fazendo isso? Racionalmente você consegue tirar uma pessoa da sua vida? Ou ela dura ainda no teu pensamento o tempo que tiver que durar? Ela dura ainda. Mas eu consigo sufocar ela sem ar dentro de mim, assim. Que é não vou atrás, não escrevo, não fico bêbada e mando mensagem. Não escreve e-mail de 8 laudas. De 8 laudas e mando pra minha amiga achando que ela vai achar interessante, não faço. Na segunda linha ela falou, eu desisti. Bom, vamos para o quadro Diquinha Marota, que é o momento em que a gente vai dar uma dica de um filme, de uma série, de um livro. Eu vou dar uma dica que já foi muito falada, mas eu ainda penso nesse filme diariamente, que é o Baby Girl. Você viu Baby Girl? Eu não vi. Gente, Nicole Kidman, belíssima, querendo lamber leitinho na tigelinha no chão. Aquele homem lindo, jovem, Harris Dickinson. Tem a direção da Halina Regin. Será que é assim que fala o nome dela? Halina Regin. Devia ter estudado o nome dela. E que teve toda essa discussão de... eu vou dar spoiler, tá? Perdão. Que começa tanto a coisa do... A mulher viver seu desejo, depois fica meio finalzinho feliz de Hollywood. Mas eu achei lindo, porque tem toda essa coisa explosiva do desejo e uma esperança no final, de que dá para construir isso de uma forma... Dá pra viver a putaria dentro do romance. Isso é uma coisa boa de se pensar, né? Não dá... Porque senão a gente separa. O tesão tem o romance, que você constrói a porra da familhinha, que de fato tenho isso. E o tesão é naquilo que não constrói nada. Não, por que não? Né? Temos nossa amiga Vera Iaconelli, que defende que dá pra ter o tesão numa relação estável. Se bem que Vera Iaconelli não gostou desse filme. Trouxe Vera Iaconelli aqui sem ela ter topado. Mas eu gostei, eu acho que você vai gostar também. Eu fui numa sessão do cinema de shopping, tipo 5 da tarde, um monte de tia quarentona que nem eu, e tem uma cena, isso tá no trailer, eu posso falar. A Nicole Kidman... Você já falou tudo. Já falei, eu contei o filme inteiro. Ela vê o cara, o menino, e ele é estagiário dela, tem um cachorro selvagem, solto, assim, meio atacando, ele domina o cachorro, né? Ela olha assim, depois ela vê que ele é o estagiário dela, pede um café pra ele. E ela fala, como é que você fez com aquele cachorro selvagem? Como é que você dominou ele? Ele falou, eu dei um biscoito. Aí ela fala, mas o quê? Você anda com um monte de biscoito no bolso? Ele fala, por que você quer um? O cinema, as tiazolas do cinema, todas berraram. Na mesma hora. Ah! Eu pensei, gente, se isso não é um filme bom... Sabe, que tem toda uma crítica intelectual do filme. As tia berraram. Isso pra mim é um filme bom. Porque está faltando. Tá faltando o quê? Um biscoitinho.
Eu quero ser um cachorro dominado. É só essa informação que eu deixo. Agora, sua dica. Eu tô gabaritando agora o Eduardo Louis, por sua culpa. Gente, maior e melhor. Eu li tudo também. É muito bom, né? É muito bom. Tem uma hora que ele fala assim, eu leio pra lembrar. Nossa, e assim, eu marco o tempo todo, depois eu empresto para as minhas amigas e elas ficam meio intenso, né? Isso aqui que você marcou. No primeiro eu marquei uma parte que era assim, eu quero vingança. Mas eu marquei essa parte também. Mas que é, enfim, sobre família. Mas, nossa, a quantidade de coisas, de lembrança familiar e do meu pai, da minha mãe que começam a ressurgir. A coisa mais, assim, os livros todos deles são super rabiscados, mas uma coisa que eu não esqueço é ele falando... Quando ascendi para esse núcleo mais intelectual, de elite intelectual, eu entendi que aquelas pessoas tinham espaços na casa para estudar, para ler e para ficar em silêncio. E ele falou, a minha casa, que é uma típica casa de pessoas sem estudo, era uma casa totalmente voltada para uma televisão. Então, se você estava em silêncio num canto, você era um esquisito. Se você queria estudar, não tinha silêncio para isso. Era a família inteira sentada, isso eu lembro demais da minha infância em torno da TV. Se eu ia para um quarto, alguma coisa para ler, era tipo, esquisita, não quer ficar com a gente, né? Eu não conseguia nem muito fazer a lição de casa ali, porque era aquela TV no último volume o dia inteiro. Isso me pegou demais, assim. Tem uma parte, eu até comecei a escrever um texto para ver se eu faço um podcast, enfim. Mas ele, né, fica falando dessa família muito pobre, que ele se envergonhava e tal, e tem todo esse arco como, né, depois ele ascende infinitamente. E ele faz o retorno para essa família com carinho, né? E ele volta a olhar para essa família, e aí eu fiquei, meu avô, pai da minha mãe, que era alcoólatra, era uma pessoa muito difícil e estava sempre meio na rua, e a família ficava um tempo sem notícias, enfim, era complicado. Ele era muito engraçado. E ele tocava sanfona, e ele era muito manual, ele talhava madeira, assim, ele tinha muita habilidade com as mãos para fazer coisas assim. E era um cara muito engraçado, mas eu morria de vergonha desse meu avô quando eu tava fora dessa cidade. Tem aquela cena linda quando a mãe vai buscar ele e ele não dá oi para ela. No livro eu chorei tanto nessa parte. Quando eu fiz 14 anos, meu sonho era ter uma festa de aniversário, porque eu morava num bairro atrás de um bairro rico. Então, eu não tinha... A minha família, né, tinha um dinheiro muito limitado, mas eu estudava com um pessoal que tinha dinheiro. Então, nos aniversários, imagina, não dá para fazer um aniversário na minha casa, minha casa ainda estava em construção quando eu estava crescendo. Ela demorou anos para ficar pronta, então, durante muitos anos, minha casa não tinha... não era pintado com tinta, era emassado, assim. Então, se você encostasse, você ficava branco. Eu tinha vergonha de levar meus amigos lá. Enfim, isso foi melhorando, mas demorou muitos anos para minha casa finalmente ficar pronta. E eu queria ter uma festa de aniversário que fosse uma festa de aniversário que parecesse com a dos meus amigos da escola, que tivesse um DJ, que tivesse não sei o quê. Então, eu insisti, minha mãe fez essa festa para mim, mandou fazer um vestido na Meire Modas e fez a festa. E aí, nessa casa que você tinha vergonha? Nessa casa, mas que acho que já tava melhor nessa época. E aí, minha avó me deu um dinheiro para contratar um DJ, não dava para contratar um super DJ. Mas meu amigo falou, não, tem um amigo de um amigo que tem, não sei o que. Aí foi o cara com o DJ, só que era um DJ que ficava tocando as músicas e do nada ele tocava aquela propaganda dele mesmo. DJ Robson para eventos 61 e dava o telefone. Eu queria morrer. É tipo o Spotify que você não paga, entra propaganda. Era o Spotify free. E me dava uma vergonha, porque era totalmente um lugar performático, né? De ter a festa parecida com as pessoas. Sim. Eu não curtia a festa, eu ficava só pensando... sofrendo. Só sofri, quem não veio e tá ruim. Eu sofro até hoje nas festas que eu dou. E o DJ cantando, tocando a vinheta dele. E essa época, meu avô tinha brigado na rua, apanhou na rua, não lembro direito. Ele ficou muito, muito machucado. E ele ficou um tempo em Brasília internado e ele estava na minha casa na semana que minha mãe levou ele para Brasília e ele estava na festa. E eu lembro, conto com muita vergonha, de ter implorado para minha mãe, assim, não deixa meu avô aparecer na festa. Mas eu entendo também, né? As crianças todas ali, eu entendo. Eu entendo a sua vergonha, mas eu entendo esse teu desejo de você criança. Eu tinha 14 anos, mas sim. Criança. Mas insisti. Em algum momento eu tava, e é uma casa que tem 2 andares, eu fui no quarto chorar por alguma outra razão, o DJ Robson, não lembro o que me fez chorar. E quando eu voltei pra festa,
o meu avô estava na pista de dança tocando sanfona sem os dentes. Puta, que maravilhoso. Eu queria morrer. Ai, gente. E chorei e tal. E é isso. Essa é uma das lembranças que depois meu avô não conseguia falar meu nome. Ele me chamava de Calorine. Ele não falava Caroline, ele falava Calorine. E pra sempre, assim. Mas quando eu fui ser jornalista, eu tive que escolher um nome, eu escolhi o sobrenome dele, que é Pires. Ai, que lindo, Carol. Que história linda. Nossa, é muito essa volta do Eduardo. Por isso que a gente ama ele. Sim, é muito incrível. Que história linda. Fiquei emocionada. Muito bonita essa história. E então, olha, acabou, eu tô sofrendo que acabou, acho que a gente devia ter um programa só nosso. Dá os seus... Conta o que você tá fazendo, conta o seu programa com a Marina, que é super legal. Dá seus arrobas. Meus arrobas são todos Pires Carol. Você criou uma rede social nova, eu corro só pra fazer um cadastro pra continuar com Pires Carol. Então, Pires Carol em tudo. Eu comecei agora um canal no YouTube, @Pires Carol. Porque é uma tentativa de... O YouTube é o que a geração Z consome, assim. As pessoas consomem YouTube, é vídeo, assim. E 70% de quem produz vídeo no YouTube, aqui no mundo, são homens de direita, são jovens de direita. Então, essa é a próxima geração, né? Assim que eles estão se informando. Que pavor. E não tem muitos jornalistas lá, né? Os jornalistas estão nos veículos e quem começa a fazer canal no YouTube é um comunicador, um jovem em casa e tal, e que daqui a pouco ganha credibilidade de estar passando informação. Então, eu criei esse canal, que ainda está no comecinho, e criei esse videocast com a Marina Dias, que é repórter do Washington Post, melhor amiga da minha filha. Conta o nome do... Duas e Tanto. Duas e Tanto, é muito bom o nome. Então, a gente grava 5 minutos, se der 7, 10 máximo, sobre um assunto que tá... Gustavo Lima anunciou que vai ser presidente. Nossa. Ou então, outro dia ela quis fazer um vídeo sobre o Big Brother Brasil. Aí você falou, calma. Não, a gente fez. Fez? Eu vou ver. Só que ela fica falando do Diego Hipólito e eu fico tentando politizar. Você acha que o... tentando trazer... Quem assiste BBB é de esquerda? Porque quando alguém se assume que vota no Bolsonaro, ele é cancelado. E ela... O que você tá falando? Diego, enfim. Diego Hipólito. Diego Hipólito. Então sigam, assim, acho que é... E você tá na Rádio Novelo também? Faço... Volta e meia faço algum episódio pra lá. Eu tô em todos os lugares. Você tá em todos os lugares, amor. Você só às vezes, não vai tanto na minha casa, vai muito mais na casa da Vera. Mas então, você tá em todos os lugares. Você oferece café da manhã? Sábado, 8 da manhã? Mas assim, você me mandou mensagem falando, eu te adoro, não vivo sem você, igual você manda pra Vera? Então, amor, acabou. Você é incrível, eu amo você. Você é Agora muito... vamos pra casa junto, porque a gente é vizinho? Ai, a gente é vizinho. Qual?